Prontinho, turma. Nós vamos iniciar hoje a nossa disciplina de evangelismo, que tem o subtítulo aí no livro de vocês: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Um versículo conhecido, lá no Evangelho de Lucas, principalmente ali no capítulo 5, depois de chamar Pedro para ser um dos discípulos, Jesus cita essa fala, e é interessante que vários dos discípulos eram o quê? Pescadores. Então Jesus utiliza essa linguagem para falar da chamada deles para serem discípulos e posteriormente eles foram os apóstolos de Cristo. Hoje nós vamos estudar essa unidade de número 1, a partir aí da página 17 do livro, que fala sobre os fundamentos bíblicos da evangelização. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Já nós vamos comentar o que é evangelização, o que envolve evangelização. Agora, vamos pensar um ponto aqui. Se nós não tivéssemos a Bíblia, será que nós teríamos tantos detalhes como evangelizar, o que falar, o que não falar, sobre quem falar? Será que nós teríamos todas as armas que nós precisamos para ganhar almas para Jesus se nós não tivéssemos a Bíblia, hein? Porque a palavra de Deus é ela que nos dá os fundamentos para nós testemunharmos de Jesus, pregarmos o Evangelho, falar quem Jesus foi e o que fez. Onde que nós aprendemos isso? Na Bíblia. Então vejam só o quanto a Bíblia ela é importante, ela precisa ser relevante, não só para nossa edificação pessoal, mas é pelo fato de termos a Escritura que nós conhecemos o mandato de Jesus. Que mandato é esse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda. Quem crê e for batizado será. Então, nós conhecemos esse mandamento. Vamos lá para Mateus 28. Ide, ensinai todas as nações, e batizai, fazei discípulos. Nós só conhecemos esse mandamento que Jesus deu para a igreja porque nós temos a Bíblia, a Escritura Sagrada. Bom, Micael, se nós não tivéssemos a Bíblia na mão, se nós fôssemos como a igreja lá do primeiro século, antes da Bíblia estar pronta, como é que nós evangelizaríamos? Irmãos, nós ficaríamos na dependência do que os apóstolos ensinavam, do que os apóstolos estavam pregando. Parem e pensem que as primeiras igrejas no tempo de Atos, por exemplo, ainda não tinham a Bíblia. Micael, como que Paulo vai se tornar aquele missionário que ele foi? Porque ele conheceu o Evangelho, claro, houve o encontro pessoal com Cristo e isso fez toda a diferença, mas depois Paulo foi aprendendo mais sobre a fé cristã com outros cristãos, sim ou não? Foi aprendendo com outros cristãos. A Bíblia fala que depois ele encontrou os apóstolos, o Barnabé foi uma bênção na vida de Paulo. Então, assim, graças a Deus, nós conhecemos a missão evangelística da igreja e é sobre nós uma responsabilidade. Graças a Deus, isso é um fato, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E aí nós vamos para esses fundamentos, então, e o capítulo 1 está aí o tema evangelização. Por que ela é tão necessária? Repita assim comigo, por gentileza, ó. Evangelização
É a ação de evangelizar. Por exemplo, nós vamos ter uma disciplina aqui no curso, todos vocês vão passar por ela, chamada missiologia. Missões e evangelização estão de mãos dadas, não estão, turma? Estão de mãos dadas. Agora, a missiologia é mais a teologia do evangelismo. A missiologia é mais assim, as técnicas, os dados numéricos aí, quantas pessoas já ouviram o evangelho, quantas não ouviram, a janela 10/40, os países perseguidos. A matéria de missiologia vai mais nesse sentido. A matéria de evangelismo, e hoje nós vamos falar de evangelização, está ligado à ação de evangelizar. A ação de pregar e de proclamar o evangelho. Aí eu trago esse pensamento para vocês. Por que é que Cristo não nos salvou e já nos levou para o céu? Irmãos, se alguém perguntar para a gente, nós somos cristãos, amém? Se alguém perguntar assim para você, ó, Jesus te salvou para quê? Vamos deixar de lado que nós estamos numa sala teológica. Vamos pensar no dia a dia. Alguém pergunta assim para mim e para você, Jesus te salvou para quê? Qual que é a primeira resposta que o crente dá? A primeira. Assim, aquela de pronto. Para quê, Melenice? Jesus me salvou para mim ir para o céu. Isso é uma verdade? Jesus nos salvou para ir para o céu? Sim ou não? Graças a Deus por isso. Irmão, Jesus me salvou para me arrancar da garra do diabo. Ó, também, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, se Jesus tiver apenas morrido, ressuscitado, efetuado obra de salvação pelo homem, apenas para levá-lo para o céu, ou apenas para livrá-lo do diabo, ou apenas para tirar o camarada do vício, se a salvação for só isso, por que nós não morreu no dia do nosso batismo? Se a salvação for ligado apenas à eternidade, no dia que nós descemos as águas, irmão Haroldo, ó, Jesus, opa lá, agora isso aqui nova criatura, hein? Já vou trazer esse. E recolheria cada crente, sim ou não? Se salvação fosse só para ir para o céu. Cada um seria recolhido ali no dia do encontro com Cristo, ou no dia da confissão de fé pública, do batismo. Agora, quantos anos que vocês têm de crente? Quem aqui tem mais de 10 anos? Acho que todo mundo deve ter aí mais de 10 anos de crente. Tem alguém aqui, o senhor tem mais de 20 anos de crente, Moro? Tá perto? Tem mais de 20, desde? Aí. Ah, vocês têm mesmo, que eu lembro lá da igrejinha, lá do Paulo Mineiro, lá do CDH. Irmãos, por que é que Jesus salva, limpa, transforma, liberta, começa a obra de santificação e vai fazendo a obra de santificação dia após dia na vida de uma pessoa e deixa essa pessoa 20, 30, 40, 50 anos na terra? É porque o propósito de Cristo é que os salvos façam o quê? Preguem o evangelho. Vocês já ouviram aquela expressão? Não é um versículo bíblico, mas vocês já ouviram aquela expressão. Ovelha precisa gerar ovelha. Então, irmãos, é por isso que Jesus salva, transforma a vida de alguém e deixa esse alguém muitos anos na terra. Porque a partir do momento que nós somos os salvos, nós fazemos parte da igreja.
e é missão da igreja pregar o evangelho. Amém? Aí entra outra pergunta. A missão da igreja é ir por todo mundo e pregar Mas o que é o evangelho? Muito bom. As boas novas de salvação. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. E, gente, me entendam, por favor. Vamos lá. Eu vou lá no Paraíso, o pastor Alain me convidou para ir lá dar uma palavra. Aí eu falei, amigo, toda a história de Davi, por exemplo. Sermão expositivo sobre quem foi Davi. Tudo ali, Joab, dentro da Bíblia, citando os versículos e tal, maravilha. Mas em momento nenhum eu fiz uma aplicação, uma explicação da história de Davi com Cristo, da história de Davi, Thaís, com a doutrina da salvação, momento nenhum. Será que eu preguei o evangelho? Você narrou uma parte do acontecimento da história. Preguei Bíblia, Nath. Preguei Bíblia. Falei Bíblia. Mas em momento nenhum eu me referi à obra de Cristo, ao arrependimento, à transformação de vida. Em momento nenhum. Será que eu preguei o evangelho? O evangelho é Cristo. Em momento nenhum, moro. Evangelização já começa já no Novo Testamento. Já é a evangelização. Davi não salva ninguém. Então, deixa. E é boa essa reflexão do Senhor, porque quando nós vamos para a hermenêutica, irmãos, para a interpretação da Bíblia, irmão Tiago, a gente vê que dá para pregar Jesus na Bíblia toda. Dá. Mas, quando nós vamos pregar um texto, principalmente no Antigo Testamento, em algum momento nós temos que apontar para quem? Para Cristo. Porque senão, irmãos, não pregou o evangelho. Por exemplo, você pode pregar o evangelho em José. José perdoou os irmãos, sim ou não? Os irmãos de José mereciam o quê? Chibata. Castigo. Aí, irmãos, e José perdoou ele. Ué. Em nome de Jesus. Aí o que nós podemos? Irmãos, e José perdoou os seus irmãos, assim como nós temos que perdoar. E por que é que nós temos que perdoar? Porque Jesus veio para nos perdoar. Aí, pum, evangelho. Dentro da história de José. Evangelho. Fica claro isso, irmãos? Amém? Então, nós precisamos pregar o evangelho independente da passagem bíblica que Deus nos direcionou a pregar. Principalmente no fim da pregação, na conclusão da pregação, é necessário apontar Jesus dentro daquele sermão, daquela mensagem. Amém? Porque senão não pregamos o evangelho. E aí, se o evangelho é as boas novas de salvação, o confronto ao pecado, chamado ao arrependimento e anúncio de salvação, o que vem a ser a evangelização? A ação de proclamar esse evangelho. Aí eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês. Quem ou o que é o foco da evangelização? Jesus é a mensagem, moro. Jesus e a obra de Jesus, irmã Michele, é a mensagem. Opa! Quem é o foco da evangelização? O pecador. Irmãos, o foco da evangelização, e detalhe, tá? Considerem evangelização todo tipo de obra evangelística. Irmão Micael, você está falando de pregar o evangelho aí, mas eu não sou pregador, eu não sou pregadora.
Quem é que disse que nós estamos falando de púlpito, só de pregar na igreja? Não, irmão. Na maioria dos cultos, das igrejas, às vezes nem tem visitante. Quando nós falamos de evangelização, nós estamos falando do quê? É de pregar o evangelho fora da igreja. Gente, de que forma um cristão pode pregar o evangelho fora da igreja? Falem para mim, por favor. De que forma? Muito bom. Entregando folhetos, contando testemunho para um parente, um amigo, um companheiro de trabalho. O nosso próprio testemunho, a nossa vida, ela se torna uma proclamação da transformação que Jesus faz. No dia a dia, você está lá na fila do banco, lá todo mundo reclamando, tal, alguém perguntou, o que você acha? Opa, a brecha, abriu a porta. Você está ali, alguém está reclamando, nossa, não tem emprego, isso, aquilo. Opa, abriu a porta. E aí entra um ponto interessante, os cultos de missões nas nossas igrejas vai muito nessa direção. Por quê? Porque, irmãos, a igreja como um todo precisa entender que evangelizar não é obrigação só de obreiro. Evangelizar não é obrigação só de líder de jovem, líder de irmã. Não. Evangelizar é uma responsabilidade de toda a igreja. Todo mundo. Todos nós. Amém? Vamos avançar. Ainda aqui no capítulo 1, existe a necessidade de nós compreendermos isso. Diga aí comigo, um grande problema exige uma grande solução. Por que eu coloquei isso aqui no slide? Porque aí no capítulo 1, se vocês já leram, já perceberam, se não leram, vale a pena ler e vão perceber, o escritor do livro vai falar sobre o pecado. Irmãos, se Adão e Eva não tivessem pecado, precisava de evangelização? Não precisaria de evangelização. O homem não teria a comunhão com Deus rompida. Se o homem não tivesse perdido a comunhão com Deus, ele tivesse, vamos pensar, ó o mundo perfeito, gente. Adão e Eva nunca pecou, teve um monte de filhos, nunca pecou. Ó que beleza. Aí a terra ficou cheia de gente, ninguém nunca pecou. Ó que mundo. Imagina que coisa boa. E aí Deus visitava todas as pessoas na viração do dia. Mas não foi assim que ocorreu na história da humanidade. O ser humano pecou. O ser humano desobedeceu a Deus. Toda a humanidade, isso a Bíblia deixa muito clara, caiu, perdeu a presença de Deus junto ali com o pecado dos nossos pais, do Adão e Eva. E aí agora nós temos um problema muito grande como seres humanos. Que problema que é esse? Todo pecado deve e precisa ser punido. Irmãos, é uma falta de compreensão muito grande do evangelho quando alguém fala assim, nossa, graças a Deus meus pecados não tiveram punição. Claro que teve. A diferença é que a punição não caiu sobre nós, caiu sobre Cristo. Jesus assumiu a punição no nosso lugar. Alguém fala assim, nossa, graças a Deus eu vim para a igreja, então meus pecados não teve castigo. Claro que teve.
Claro que teve. E ainda havia consequências. Aí as consequências humanas, muitas vezes o ser humano vai colher, vai enfrentar, vai ter que passar por algumas consequências aí. Mas, irmãos, o pecado da humanidade precisou ser colocado sobre os ombros de alguém. E o único que poderia levar seria um homem perfeito. E aí o que a Bíblia nos fala? Jesus, o Deus Filho, se fez carne, habitou entre nós e levou sobre si toda a punição, todo o castigo. Jesus levou sobre ele. Ah, irmão Micael, e agora que nós temos essa notícia maravilhosa? Agora repousa sobre nós a missão de comunicar essa boa notícia para os outros. E aí, irmãos, esse versículo do profeta Isaías, ele é extraordinário, e eu acho que é no Salmo 126, deixa eu confirmar aqui para vocês. É isso, olha só, tem 2 versículos bíblicos sobre evangelização que me chamam a atenção. Ó, Isaías 52, versículo 7, o profeta Isaías diz que formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam uma notícia de paz, de perdão. Pensa comigo um negócio aqui. Tem alguém que já trabalhou de vendedor na rua aqui? Tem alguém? Alguém que já trabalhou em algum serviço que anda muito? 5, 10, 20, 30 quilômetros? Aí, boa, Maroto. Como é que ficava o pé? Calçado sem ser bem macio, não. E ainda assim, no fim do dia, pé dói. Dependendo do calçado, faz calo, não faz? Vamos pegar o nosso avião mental agora e vamos voltar, irmãos, lá no tempo da Bíblia. Estão vendo aí as ruas de terra? As estradas de chão batido? Ah, irmão Micael, tinha olímpicos naquela época. Eu não duvido, tanto que duram olímpicos. Mas, irmãos, não tinha tênis, tinha palmilha de silicone para pisar macio. As pessoas usavam sandálias de madeira, sandálias de couro, no chão, terrivelmente duro, pedregoso. Como é que ficava o pé do viajante? Aí o profeta Isaías, tomado por Deus, é lógico, é uma profecia, ele fala o quê? Quão bonitos são os pés. Isaías, deixa eu falar uma coisa pra você. Se tem uma parte do corpo de alguém que anda muito, que não é bonita, é os pés. E aí o que Deus estava dizendo, irmãos, através do profeta Isaías? Tudo a ver com evangelização. Muitas vezes, aquele que vai proclamar o evangelho, ele precisa enfrentar alguns desafios e algumas dores. Sim ou não? Nossa, mas eu vou falar de Jesus para alguém. Eu sei que aquela pessoa não vai gostar muito. Eu sei que, nossa, aquele parente, se eu falar de Jesus para ele, pode ser que ele vire a cara comigo. Então, se vou convidar aquela pessoa para ir na igreja de novo, e se aquela pessoa não gostar? Irmãos, o que Deus estava dizendo era, aonde os seres humanos enxergam dor, onde os seres humanos enxergam algo feio, Deus vê beleza. Deus vê beleza.
E não era que Deus estava dizendo que achava bonito o pé do viajante todo machucado. Era que Deus estava dizendo assim, ó, o propósito que a pessoa tem de sair levando a semente é maior. A recompensa na eternidade será muito maior. E o outro texto é esse do Salmo 126, que diz o quê? Que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Consegue perceber que a igreja, irmãos, a missão da igreja não é só flores, só glória a Deus, só aleluia, só receber poder na igreja. Não. Levar a preciosa semente do evangelho está escrito, e não é talvez, é certeza, andando e chorando. Agora, da mesma forma que é certeza que vai ter choro, também é certeza o quê? Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, a sua colheita. Eu pergunto, você pensa e me responda, por favor. Os apóstolos tiveram muitas alegrias no livro de Atos, sim ou não? Teve, gente. Você imagina Pedro e João estender a mão, o camarada mais de 40 anos levanta na hora, meu Deus. Imagina lá quando Pedro ressuscitou a moça. Meu Deus, imagina que alegria, que gozo inexplicável que os apóstolos sentiram nesses momentos. Mas também teve choro, irmãos. Também teve dor. Também teve prisão, teve cadeia, teve perseguição. Então, é uma responsabilidade da igreja. Amém, queridos? Até aqui tudo bem? Amém? Vocês vão perceber que esses fundamentos bíblicos da evangelização, nós vamos relembrar bastante coisa que nós ouvimos, que nós pregamos, que é ensinado em cultos de missões, em congressos de missões, em conferências missionárias. Capítulo 2. Jesus Cristo, a grande boa nova. Então, irmãos, qual é o principal personagem bíblico, a principal pessoa, o principal assunto na hora de pregar o evangelho para alguém? Quem é o principal? Jesus. Por isso que a mensagem da igreja deve ser uma mensagem cristocêntrica. Nós ouvimos falar muito sobre isso, sim ou não? Mas infelizmente ouvimos poucas mensagens cristocêntricas. Ouvimos poucos. Ah, irmão Micael, por que será? O que vocês acham? Parece a salvação é muito importante, mas parece que não tem valor. Alguém tem também alguma outra ideia? A mensagem ela tem a tendência de confrontar o pessoal. Confronta. Por mais que a salvação seja o assunto mais relevante para o ser humano, como a Nath pontuou, é a mensagem que confronta. Irmãos, vamos pensar no nosso segmento de evangélicos pentecostais. A gente gosta daquela mensagem animada, sim ou não? E aí tem aquele momento que você levanta a mão, a igreja glorifica. Isso é bom, sim ou não? É gostoso, é prazeroso. Porém, geralmente a mensagem cristocêntrica, ela não é tão assim. Justamente por falar de salvação, justamente por confrontar o pecado. É aquele tipo de pregação que a gente ouve mais que jeito. É, Jesus, tem misericórdia.
É aquele tipo de mensagem que você... Ô, Jesus. Tá doendo, Senhor, mas eu sei que é isso que resolve. Os que levam a confrontar isso é mentira. Assim funciona. Eu vi diferença. Irmãos, quando o assunto é salvação de almas, não tem jeito. É a mensagem de Cristo, sobre Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo faz, quem Cristo é. É por isso, ó, Atos 8, versículo 5, tem alguém com a Bíblia aí? Tem alguém aí que quer ler? Atos capítulo 8, versículo 5. Por favor. Então, descendo direito à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Olha aí. Irmãos, esse Filipe não é o Filipe que foi apóstolo. Esse Filipe aqui foi um dos 7 diáconos. Ele vivia em Jerusalém, ele já tinha visto todo aquele movimento que estava acontecendo na igreja. Filipe tinha muita coisa para contar para os outros, sim ou não? Mas ele chegou em Samaria e entendeu o quê? Eu preciso pregar sobre Cristo. Esse Filipe é aquele que estava cuidando das órfãs, viúvas, foi ele que foi separado desse tipo de... Ele foi um dos 7 diáconos. Um dos 7 diáconos. Agora, irmãos, vamos pensar no ambiente de culto. Você já viu isso e eu também. A pessoa pega a oportunidade de pregar o evangelho, de trazer a mensagem. Irmãos, eu estou aqui hoje, mas ontem eu estava lá em tal lugar. E eu estou vindo de tal lugar. E aí eu fui e passei em tal lugar. Às vezes, meia hora, 40 minutos, a pessoa fica falando dela, de onde ela estava, de onde ela veio, para onde ela foi, de que ela foi, de que veio, de que não foi, que comeu, que não comeu. Vai ter obra de arrependimento, de salvação, de confronto no coração do pecador? Vai ter? Não vai, irmãos. Então, nós precisamos entender que a nossa missão é anunciar Cristo. A missão da igreja é anunciar Cristo. Assim como o Filipe fez. Cristo é a maior e a melhor notícia que o mais vil, o mais terrível do pecador pode receber. É a mensagem de Cristo. Irmão Micael, vou evangelizar um milionário. Sobre quem da Bíblia que eu falo para ele? Sobre Cristo. Irmão, vou lá evangelizar uma pessoa, lá tá morrendo de fome, vou até levar uma marmita para ele. O que eu prego para ele? Cristo. Cristo. Por isso, irmãos, que eu coloquei aqui, ó, eu gosto sempre de usar esse paralelismo. A igreja de Cristo precisa parar de dar analgésico para pecadores, para ímpios. Quando você tem dor de cabeça um dia, o que você toma? Um analgésico. Aí vai a propaganda grátis. Dipirona, Dorflex, Neosaldina, paracetamol. Tem um monte, sim ou não? Se for só um negocinho, uma dor de cabeça esporádica, vai embora, sim ou não? Resolve. Amanhã você tá bem, depois da manhã você tá bem. É assim ou não é? Agora vamos pensar um exemplo. Vou pegar o exemplo, tô olhando a irmã Helenice ali, ó, que usa óculos. A pessoa que tem alguma situação das vistas e não usar o óculos, costuma ter dor de... Pode tomar dipirona todo dia, vai resolver? Precisa ir na raiz do problema, sim ou não? O que a igreja atual, e aqui eu estou generalizando,
O que as igrejas estão fazendo hoje? Não está dando a bezetacil. Não está entregando o antibiótico. Não está indo na raiz do problema, só está dando analgésico. Por exemplo, a pessoa está com a família toda destruída, está com a vida profissional toda destruída, está com a vida emocional toda destruída, a pessoa... Aí o que muitos fazem? Vem aqui na minha igreja, que eu vou te passar os 10 passos da felicidade. Acabou. Irmão, isso é analgésico, isso é dipirona. A pessoa vai fazer os 10 passos e vai descobrir que aquilo não resolveu o maior problema da alma dela, que é o quê? A ausência de Cristo. Vamos fazer aqui, irmãos, e nada contra, tá? Mas algumas igrejas trabalham dentro do discipulado, trabalha com aquelas etapas, 21 etapas, tal. Beleza. Desde que o principal seja apresentado, que é Cristo. Eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês pensem para me responder. O senhor não vale que o senhor estava na EBD domingo, tá? E eu fiz essa pergunta lá. Vamos pensar num nóia. Lembrando que a expressão nóia, aí no mundão, diz que é só para quem é viciado em crack, né? As outras drogas não valem. Mas pensa no nóia. Pessoa viciada em crack. Qual é a maior necessidade que ele precisa? O que ele mais precisa na vida? Alguém diria o quê? Misericórdia, ele precisa ser liberto. Sim ou não? Se a pessoa não pensar para responder ou não considerar o que nós estamos aprendendo aqui, a pessoa, não, interna ele. Ele vai ser livre do crack. Maravilha. Vai para o inferno sem fumar crack. Eu fumava crack, agora não fumo mais crack. Beleza. Mas a tua alma... Irmãos, do ponto de vista da Bíblia, quem fuma, quem não fuma, quem bebe, quem não bebe, quem prostitui, quem não prostitui. Se a pessoa não tiver Jesus como Senhor e Salvador, estão todas caminhando para o mesmo inferno, independente do pecado que está. Conseguem entender isso? Nossa, eu não sei. Doeu algo aqui. Assim, não se esse povo é brincadeira. Irmão Tiago. Rapaz, falou assim pra mim. Deixa eu falar. Fulano tem dinheiro e não ajuda a família, o povo. Ele vai pro céu. O que você me fala? Você quer na igreja? Olha. Ele olha o povo que é calado, que ele não é calado também. Entendi. Aí eu brincadeira, agora eu tô isso. Essa é uma alma que você tem que voltar lá e... Eu posso ler o texto? Sim, por favor. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã prostituir. Porque a pregação da cruz da loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos. É o poder de Deus. Onde está escrito? Eu destruirei a sabedoria do sábio, reduzirei a nada entendimento do prudente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensato a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo Crucificado. que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura, mas para os que são chamados pelos judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aí alguém fala assim, mas como que eu vou mostrar
poder de Deus, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus para alguém? Tá aí, irmãos. É através da pregação sobre Cristo. E aí, queridos, essa mensagem de Cristo, por mais que ela confronte, ela resolve o problema na sua raiz. Porque uma vez que a pessoa conhece Jesus, independente da situação que ela está, na droga, na prostituição, nos vícios, no que for, na corrupção, se a pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, Cristo vai libertá-la. Então, essa é a grande questão que nós, como igreja, precisamos entender e anunciar. Avançando aqui dentro do capítulo 2, o livro coloca as principais doutrinas de Cristo. É claro que nós, daqui, se eu não estiver enganado, daqui 3 meses nós vamos ter a disciplina de Cristologia. E aí nós vamos aprofundar aí com carinho sobre esses principais pontos doutrinários da Cristologia. Mas vale citar, Irmão Micael, vou falar de Jesus para alguém. Sobre o que eu posso falar? Geralmente as pessoas falam mais dos milagres, sim ou não? Vai nessas igrejas da televisão. Já vai nos milagres. Agora, irmãos, olha só, a Bíblia apresenta a divindade de Cristo. Você pode falar para a pessoa, você já entendeu como que Jesus veio para essa terra? E aí falar sobre, a Bíblia fala que ele é eterno, que ele já estava lá na criação, a divindade de Jesus. Outro ponto doutrinário sobre Cristo, a encarnação. Você vai evangelizar um católico, aí um ponto bom para você entrar. Você fala para ele, vocês respeitam muito Maria, sim ou não? Santa Maria, Mãe de Deus. Aí tem uns que falam assim, aquela lá, Nossa Senhora, já fala uma bagunça. Mistura tudo as santa lá. Tem um monte de católico que crê que é a mesma, não tem? Um monte. Pode conversar com teu parente católico lá que você vai ficar surpreso, que ele vai misturar tudo as Maria aí. Irmãos, você respeita a Maria, não? Respeita, rapaz, Maria, intercessora. Então, você já entendeu como que Jesus foi parar lá no ventre dela? E aí você usa essa que é uma doutrina da Cristologia para pregar Jesus e a obra de salvação para a pessoa. Outro ponto, o ministério de Jesus, que aí envolve as boas obras que ele fez, os milagres que ele fez. Irmãos, nós podemos pregar os milagres, não é pecado. Porém, nós temos que entender que ao pregar os milagres é importante incluir a obra de salvação ali no milagre. O que Jesus fazia? A pessoa era curada e como que os versículos terminam? Em quase todas as histórias de milagre. E a pessoa seguiu a Jesus pelo caminho. Sim ou não? Jesus termina falando para a pessoa, vai, não peques mais. Ou então Jesus fala, tua fé te salvou. Opa! Então você conclui aquela pregação, aquela fala que você está dando para alguém sobre o milagre, conclui falando, você viu aqui? Viu aqui, o Bartimeu foi curado. E depois ele virou um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, igual nós temos que ser. Aí você está anunciando a salvação, o evangelho, as boas novas para a pessoa, não apenas falando do Cristo que faz milagres. Outro ponto da doutrina de Cristo, o amor pelos perdidos. Irmãos, o amor que Jesus demonstrou pelas pessoas é algo respeitado até mesmo dentro das seitas
que não acreditam na Bíblia. Então, você pode pegar passagens bíblicas que Jesus demonstrou amor por alguém e usar esse texto bíblico, essa ideia bíblica, para falar de Jesus para as pessoas. Outro ponto da doutrina de Cristo, e aí, esse que é 100% direto, a cruz e a ressurreição. Você está ali conversando com alguém, tal, você já bateu o olho, tem um crucifixo no peito da pessoa. Opa! Ou o camarada está tatuado com um crucifixo. Conversa vai, conversa vem. Você entende por que disso aí? Você tem total compreensão do porquê Jesus foi para a cruz? Olha aí. Irmãos, eu sei que a cruz é um símbolo do cristianismo, sim ou não? É um símbolo. Mas não é costume do evangélico, não é pecado, nada disso, mas não é costume do evangélico ter uma cruz dentro da igreja, são poucas igrejas que têm. A igreja do evangelho quadrangular tem esse costume, algumas igrejas assembleianas na Europa têm, Batista também tem, e assim, as igrejas reformadas, e assim, a cruz é só um símbolo, não é que tem poder naquele crucifixo, mas é uma porta que se abre, e aí volto lá no ponto do catolicismo, que eles têm esse apego ao crucifixo, uma porta para a gente pregar. Tem muito católico que nunca ouviu o porquê realmente Jesus morreu na cruz. Aquela ideia de que Jesus assumiu a nossa culpa, recebeu o castigo, o Pai derramou sobre ele todo o peso dos nossos pecados. Muito católico nunca ouviu sobre isso. E aí, você aproveita o assunto da cruz para pregar o evangelho para essa pessoa. E morando, e a gente mora lá, tem uma igreja lá católica que vale todas essas imagens. Aí. Está mudando. Você pode isso é errado. Esse é a questão. Sim. E alguns segmentos do catolicismo, o movimento carismático, por exemplo, já melhorou bem com relação a isso, né? E aí você vê aqueles padres na internet pregando, parecendo pastor de igreja pentecostal. Não sei. Então, é do movimento carismático. Irmãos, outro ponto, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus. Nós tivemos agora, recente, feriado de Páscoa, sim ou não? Irmãos, é lógico, Jesus não morreu e ressuscitou na mesma data do nosso feriado. Não tem como. Até porque os meses lá em Israel compreende do dia 15 ao dia 15, se for comparar com o nosso calendário. Então, Jesus morreu e ressuscitou, se fosse trazer isso para a nossa data, ali, nos últimos dias de março, nos primeiros dias de abril. Algo em torno de dia 28, 29 de março até dia 1, dia 2 de abril. Essa seria a data certa de comemorar a Páscoa. A Páscoa, pelo calendário brasileiro ser muito católico, é comemorada todo segundo sábado de abril, não é isso? Mas porque não é a data exata, tem um monte de cristão que perde a oportunidade de pregar sobre a ressurreição de Cristo. Às vezes você está lá no almoço de família, isso também acontece no Natal. Acontece igualzinho no Natal. Não, irmão, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Claro que não nasceu dia 25 de dezembro. Algum dia. E aí, Nath, ó a chance. Você está lá no almoço de família, nós estamos ali, e um monte de parente, meu Michele, que não é crente. Mas aí sabe que você é crente. Aí, por ser Natal, o que acontece? Gente, vamos fazer uma oração? Não acontece isso? Gente, como é Natal, né? Nós está aqui, Jesus nasceu, que maravilha. Às vezes a pessoa não lembrou de Jesus nunca na vida.
Mas aí é Natal. Aí, irmão, a porta aberta para você. Ó, família, vamos agradecer aqui pelo alimento, mas antes eu queria dizer que Jesus nasceu. E é muito importante que Jesus nasça no coração de cada um de nós, ó. Que todos nós carecemos da misericórdia, da graça de Deus, porque somos pecadores. E Pai enviou o seu Filho. Aí, irmão, a porta abriu para você plantar a preciosa semente nos corações. Amém? Então, datas festivas são muito boas para o cristão testemunhar de Cristo. E outro ponto que envolve a doutrina de Jesus é a ordenança de fazer discípulos. Nós precisamos entender, irmãos, Jesus deixou uma ordem para a igreja fazer discípulos. Jesus não disse assim, se der, vocês pensam em falar aí de mim para as pessoas. Não. Se sobrar um tempinho aí, você testemunha do evangelho para alguém? Não. Jesus não disse, talvez uma vez na vida, sim, você fala sobre o meu amor para alguém. Não. As ordens de Jesus no que diz respeito a pregar, testemunhar o evangelho, são sempre imperativas. São sempre ordens muito diretas. Ide. Não tem, mas ide. Vocês precisam ir. Vocês devem testemunhar, testificar do Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Capítulo 3. Vocês quiserem localizar aí, página 43. Agora, vamos lá. A mensagem é Cristo, o fundamento da igreja é Cristo, e Jesus falou para os discípulos o quê? Quem vai capacitar vocês é o Espírito. Por isso que o capítulo 3 aí, o poder do Espírito Santo. A capacitação para testemunhar. Irmãos, o pastor Alan leu aqui para nós o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1. Que a igreja, ela testemunha, ela prega, e a pregação da igreja é no poder do Espírito Santo. Irmão Micael, eu tenho medo de falar de Jesus, eu tenho receio. Irmãos, o Espírito Santo está conosco, amém? A Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo como penhor, como garantia da sua salvação. O Espírito Santo faz morada na vida de quem realmente se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Cristo. Agora, nós precisamos considerar Jesus como o fundamento, o Espírito Santo como capacitador. Por mais que nós tenhamos vergonha ou medo, irmãos, nós temos motivo de sobra para nos encher de coragem, de ousadia e falar de Jesus. Micael, eu posso ser a pessoa que teve com Jesus realmente. Pessoas que encontram com Jesus. Porque quando encontram com Jesus, a chama ele queima no camarada. Ele queima no camarada e fica doido para falar algo. Falar com alguém. Ele fica não perde a vergonha, ele perde ninguém. Eu não sei se é assim. Algumas palavras. Você sabe o que eu lembrei aqui agora ou não? Irmãos, olha aqui, vê se vocês lembram de algum texto bíblico. Mas quando Cristo vier, vai revelar tudo isso aí para nós. O que Jesus respondeu? Sou eu que falo contigo. A mulher, João 4.
A mulher samaritana. A Bíblia diz que quando Jesus revelou que era o Cristo para ela, está escrito lá, e deixando o cântaro, saiu correndo para a cidade. Achei. Gente, achei. Show o quê? Ai, gente do céu, eu achei. Irmão, a mulher sofria para ir lá todo dia arrancar água. O dia que ela achou Jesus, ou Jesus achou ela, né? Eu não quero mais saber de cântaro, não quero mais saber de água, não quero mais saber de poço. Agora eu vou lá na cidade gritar para todo mundo ouvir. E aí, irmãos, é extraordinário aquele texto bíblico ali. Extraordinário. Porque os camaradas vai lá, pede para Jesus ficar 2 dias. Jesus fica 2 dias. Também. Aí, a hora que Jesus vai embora de Samaria, os camaradas voltam lá na mulher. Vem cá. Fala uma coisa. Não é mais porque você falou. Agora nós temos visto e ouvido que esse homem é o Cristo. E aí o que eu gosto de falar, irmãos, quando menciono esse texto? Muitos vão vir até Jesus por causa da nossa pregação. Mas eles permanecem, não é por causa de nós, é por causa de Cristo. Essa é a missão da igreja. Você já percebeu que tem crente que ganha uma alma que acha que aquela alma é dele? Eita. De vez em quando, os alunos novos, o irmão Tiago, a irmã Michele, o pastor Alain, a irmã Thaís, de vez em quando o professor meio que esquece que é aula. E aí tem que dar uma segurada na emoção, que não é pregação, é aula. Mas, irmãos, tem crente que acha que tem que ganhar a alma para ele. Não, irmão, ganhei essa alma é minha. Besteira, gente. Não, ganhei essa alma, se essa alma não ficar colada em mim. Não, irmão. As pessoas vêm para Jesus através de nós, igual a samaritana. Você pregou, você discipulou. Mas a pessoa tem que permanecer por causa de Cristo. Quando você vê alguém, saiu da igreja quando um irmão desanimou, parou de ir porque aquele irmão parou de ir porque aquele pastor não está lá. Irmãos, nós precisamos entender. As pessoas vêm para Cristo através de nós, mas elas têm que permanecer porque o fundamento é Cristo. Amém? Aí nós temos o texto bíblico muito famoso de Mateus 16, 18, que Jesus pergunta lá, quem dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos respondem o quê? Uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um profeta. Vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, né, por revelação divina, Jesus fala, o que Pedro responde? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus diz? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue revelou, foi meu Pai que está no céu. Eu digo que tu és Petros, fragmentos de pedra, pedregulho. Por que Jesus usa essa linguagem? Porque eles estão em Cesareia Marítima. Era um rio, um lago cheio de montanhas em volta. Então Jesus está dizendo para eles, você é igual a essas montanhas aí. Hoje você está, amanhã você vai passar. Hoje você está aqui, se acontecer um terremoto você não está mais. Porém eu te digo, eu sou Petra, rocha firme, pedra principal, pedra de alicerce. E sobre esta pedra, Jesus estava falando dele, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra. Vamos pensar um negocinho aqui? Irmãos, não tem por que o crente temer de falar de Cristo. Por quê? Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Toda vez que você ouve esse texto, ou na maioria das vezes,
nós pensamos que é o inferno que vai contra a igreja, sim ou não? Mas não é isso que Jesus está falando. Por que você tem porta na sua casa? Responda para mim. Segurança? Proteção? Para o mal não entrar? Você fecha o portão e tranca para um bandido não invadir, sim ou não? O que Jesus está falando? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não está dizendo que é o diabo que vai atacar a igreja e a igreja vai ficar ali firme. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão atacar o império das trevas. Vocês vão atacar os domínios do diabo. De que forma? Pregando o evangelho para os perdidos. Irmão, você acha que o diabo fica lá, que benção que você está evangelizando? Nossa, rapaz, olha lá que crente bom, falando de Jesus para todo mundo. Esse é um crente bom. Não, irmão. O diabo fica furioso. Mas Jesus garantiu: as portas do inferno, as forças opositoras do maligno contra a missão da igreja não vai prevalecer, vai cair por terra. Porque a igreja está fundamentada em Cristo. Amém? Aí tem coloquei aqui também a questão da igreja, que é o termo grego, né? Muitos de vocês já ouviram a expressão eclésia. Quem já ouviu? Já comentei aqui com vocês e vou repetir. Se um dia você quiser citar essa palavra de forma certa, não é eclésia. A palavra eclésia não está lá no texto bíblico de igreja. A expressão correta é eclesia, e que significa assembleia ou chamados para fora, sim. Mas não é, irmãos, apenas chamados para fora da igreja para pregar. Nós fomos chamados para fora do quê? Para fora desse sistema mundano. Então, quando Jesus chama a cada um de nós de igreja, ele está dizendo assim, eu já arranquei você desse sistema mundano. E, irmãos, o cristão que tem convicção da salvação, e aí é o que o irmão de Jair falou, o cristão que tem convicção da sua salvação, que sabe o que Jesus fez na vida dele, ele vai abrir a boca para falar de Jesus. Ele vai abrir a boca para testemunhar de quem Cristo é e do que Cristo fez. Avançando aí, o livro coloca para nós a ideia do Espírito Santo como capacitador. Irmãos, o que Jesus falou para os discípulos? Lá em Lucas 24, 49. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu pergunto e vocês respondem. Os discípulos já não tinham o Espírito Santo? A Bíblia fala por 3 vezes. Quantas vezes? João 13:10, João 15:3, João 17:12, que eles já tinham o Espírito Santo. Qual que é a grande questão? Os discípulos tinham o Espírito Santo habitando neles. Diga comigo, habitando neles. Então eles foram batizados pelo Espírito Santo. Em que sentido? Mergulhados no Espírito. O Espírito Santo veio e fez morada. Agora, eles já tinham sido feitos morada do Espírito Santo. Jesus olha para eles e diz, vai lá para Jerusalém e fica lá que eu vou mandar o Espírito Santo. Como assim? Nós já não temos Espírito Santo? E aí em Atos capítulo 2, e antes do 2, no capítulo 1, prestes a ir para o céu, o que Jesus fala? Recebereis poder e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Irmãos, em Atos 2 o Espírito Santo desce, sim ou não? Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, um som como de um vento. Não teve vento, viu, gente? Não teve vento. Você já cantou aquele hino, né? Vento impetuoso. Não teve vento. A Bíblia fala que foi o som como de um vento. Então, teve o som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, foi vista sobre eles lá, línguas repartidas, tiçãozinho de fogo em cima da cabeça deles, e todos começaram a falar em outras línguas. Receberam o Espírito Santo, sim ou não? Com evidência das línguas. O que está acontecendo ali? Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles. Agora, eles estão sendo revestidos pelo poder do Espírito Santo. É por isso que eu digo para vocês, se tiver algum de vocês aqui na turma que ainda não recebeu o revestimento de poder com evidência de falar em línguas estranhas, continue buscando. Por quê? Porque ali em Atos 2, o que acontece é a capacitação. O Espírito Santo vem com poder para capacitar os discípulos a pregar com mais ousadia, com mais convicção, com mais intrepidez. E se você perguntar para alguém que fala de Jesus, pode perguntar para alguém que prega, para alguém que fala de Jesus na rua, como que ele falava de Jesus antes do revestimento e depois, a pessoa vai falar, tem diferença. A pessoa diz o quê? Não, hoje eu me sinto mais corajoso, mais habilitado. Assim, eu tenho mais convicção, mais fé a hora que eu vou evangelizar. Por quê, irmãos? Porque é a capacitação do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui, ó, isso aqui é muito claro para nós, assembleianos. O Espírito Santo não é apenas uma força. Amém? Testemunho de Jeová prega que o Espírito Santo é só uma força. Não é uma pessoa, não é Deus, nada disso. É só a força de Deus. Agora eu vou puxar a nossa orelha. Espírito Santo e poder de Espírito Santo não é só para dar lugar na igreja. Porque tem irmão, ele vem no culto, aí sente a presença, fala em mistério. Oh, meu Deus. Isso é bom, sim ou não? Maravilhoso. A pergunta de Deus para nós, na hora que o culto termina, é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse poder, com essa glória que você recebeu no culto? Não, eu vou para casa, vou dormir, comer, dormir, amanhã eu vou trabalhar e vou falar de Jesus para ninguém não, quero saber disso não. Eu só quero ir para o céu. Ô irmão, Jesus enche alguém sem propósito? Não, irmão, não, meu, Jesus me encheu só para me animar e pronto. Ué, e que agora? O que você vai fazer com essa animação? Então, turma, nós precisamos entender, o Espírito Santo nos enche para nos capacitar a pregar o Evangelho. Olha o que acontece em Atos 2. Pedro toma a palavra e prega, sim ou não? E Pedro pregou uma bela de uma mensagem. Pedro usou textos do Antigo Testamento e terminou em Jesus e na obra de Jesus. No final da pregação, Pedro fez o apelo. Sim ou não? Pedro fez o apelo, gente? Irmãos, foram os descrentes que fizeram o apelo. Os descrentes olhou para Pedro e disse: o que faremos para ser salvos? Olha isso. Eu oro por isso, moro. De vez em quando, amigo, eu oro por isso. Jesus, que a hora que a mensagem de salvação estiver terminando,
que o pecador não se aguente lá no lugar dele e venha. Sem ninguém nem precisar chamar. Ô, irmão, quer aceitar Jesus aqui, está reconciliando. Já viram isso acontecer? É muito lindo, irmãos. É muito lindo. Ou aquele culto que não teve o apelo no final, mas aí a pessoa vem, chega às vezes no pastor ou na pessoa que pregou. Eu quero entregar minha vida para Deus. Porque, irmãos, é o poder, como o pastor Alan leu 1 Coríntios 1, é o poder da pregação de Cristo. A pregação do Cristo que morreu e ressuscitou. A questão de Atos capítulo 1, versículo 1 ali, que fala do poder da testemunha. Testemunha? É interessante a gente pontuar que testemunhas ali é mártir. É. Uma pessoa que é mártir, ela está disposta a morrer para que acredite. Então você vê, vão receber poder, e se preciso for... A gente olha aqui na estratégia preventiva. Nossa! A gente olha para o passado, a gente vê as barbaridades e as atrocidades que eles faziam, e mesmo assim eles não negavam a Os cristãos... testemunhar. Agora eu vou para analisar. Porque quando tinha as mortes, os fariseus e tal, sempre eram em períodos de Olimpíadas, né? Festas. Festas, né? De fora. E eles matavam as pessoas no Coliseu a título de festa, de alegria para aqueles que vinham. Inclusive, há uma É muito bom. Ele fala que morriam mais pessoas martirizadas no Coliseu do que em guerras. Uhum. De 25 mil pessoas por mês num Coliseu desse. Então você para analisar quantas pessoas, a Bíblia não diz, a história não diz, né, até então não está ali, mas quantas pessoas não vendo, ou vendo, na verdade, vendo, a fé daqueles homens que não negavam a Cristo, morrendo naquele corredor, não foram embora para casa. Não, muitos, inúmeros se converteram. Inúmeras almas se convertiam pelo testemunho desses cristãos que não negavam a fé. Muitos, irmãos. Muitos. Isso aí é algo que só a eternidade vai revelar. Só a eternidade. Eu não lembro em qual foi o livro, mas uns dias atrás eu li também uma história de um missionário que ele recebeu a proposta de ser livre, de ser liberto. Ele estava preso. Aí ele falou assim, então, mas se eu for livre, esse pessoal vai embora e nunca mais eu vou ver eles. Não. Ele falou, não, eu prefiro continuar preso e poder ganhar essas almas tudo para Jesus e morrer com eles para onde for, como escravo, do que ser livre e não pregar para eles. Então assim, nós precisamos, o nosso coração precisa arder por testemunhar o Evangelho de Cristo. Capítulo 4, a igreja primitiva e a obra da evangelização. Irmãos, aqui nós temos, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vocês acreditam que a forma de uma igreja se portar na sociedade pode impactar a sociedade, sim ou não? A igreja de Atos impactou Jerusalém. Como que eles viviam? Vou só citando. Perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como que eles viviam? Havia temor em cada alma. Consequentemente, Deus vinha e realizava sinais e prodígios. Depois, estavam juntos. O que é estavam juntos? Tinham tudo em comum. Lembra que está escrito lá em Atos 2? Supriam as necessidades de outros. Estavam diariamente no templo. Partiam o pão de casa em casa. A Bíblia fala que eles faziam as refeições com alegria e gratidão. Depois, louvor a Deus.
tinham a simpatia do povo e, por fim, dependiam do Senhor para tudo. As pessoas que não eram da igreja em Jerusalém estavam vendo a igreja viver dessa forma. E aí fica aquele ponto de choque para nós. O que é que o mundo tem visto das igrejas de Jesus hoje? Já falei para vocês, vou só repetir a título de relembrança e os irmãos, os alunos novos. Irmão, bloqueia da tua rede social tudo quanto é essas misérias de site gospel. Que não é gospel, é guspe. Ah, fuxico gospel, notícias gospels. Tem um que diz que até assembleiano mas não tem valor nenhum. Valor é zero à esquerda, que não vale. Irmão, ó, bloqueia, entra lá, ver menos. Por quê? Muitas vezes, um cristão, um irmão, um evangélico, compartilha essas misérias que saem sobre outros cristãos, sobre outros evangélicos, e você tem lá 10, 20, 30, 100, 200, 1000 pessoas que te acompanham que não é crente. Compartilha um versículo da Bíblia, compartilha um louvor que fala de Jesus, compartilha uma mensagem de transformação de vida, de esperança em Cristo. Porque a grande questão é, por exemplo, ó, não precisa gastar tempo com isso, mas as últimas 2, 3 semanas, qual que é a única coisa evangélica que se vê na rede social? Irmão, é só isso aí que se vê. O povo que não é cristão vai generalizar e vai falar, o povo de igreja é tudo assim, olha, o povo de igreja, o povo de igreja. Capítulo 5 para a gente fechar hoje. Lá dos apóstolos até hoje, a tarefa inacabada da igreja. Irmãos, nós não podemos nos calar e parar de pregar o evangelho. Amém? Olha o que Pedro e João responderam. Gente, Atos é um livro muito bom, muito bom. Pedro e João foram presos, sabe por qual crime, deixa? Levantar um paralítico. Parece brincadeira, né, irmão? A Bíblia fala que o camarada tem mais de 40 anos lá, paralítico. Aí, eu cometi um crime hoje, hein? Levantar esse cara, ó. Aí foram parar na cadeia. Aí Deus libertou milagrosamente. Para onde que nós iríamos? Irmão, se fosse eu, ia mudar de país. Ia me esconder num lugar, nunca mais o povo me acha, Deus me livre. Fui lá, fiz o bem, ainda me prenderam, me bateram, sai fora. Aí Deus falou assim para eles, eu quero que vocês vá num lugar. Onde é, Jeová? Vai para o templo. O senhor está querendo que nós seja preso de novo, né? Só pode ser. Aí chegaram no templo, os judeus assustados, o que vocês estão fazendo aqui? Aí Pedro falou assim para eles, Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tipo assim, não tem jeito, não dá para nós ficar quieto. Tudo que nós viu e ouviu de Jesus, não tem jeito. Cara, bem interessante esse assunto que os próprios camaradas, eles para aprender, foi o próprio camarada lá que levantou um conceito, vamos deixar esses caras quietos, porque vai ser pior. Vamos deixar eles quietos, solta eles. Irmãos, aqui ó, eu coloquei para vocês. Em Atos aparece a instituição dos diáconos no capítulo de número 6. E aí aparecem essas 3 qualidades que eu penso que são necessárias para todo cristão e para todos aqueles que querem falar de Jesus.
ser cheio do Espírito, já comentamos, cheio de sabedoria, e considere sabedoria aqui, conforme Tiago escreve, sabedoria do alto, sabedoria como dom de Deus, para saber como falar, o que falar na hora certa, do jeito certo. Porque tem gente que sabe falar, mas fala coisa errada. Às vezes fala coisa errada no momento certo. E às vezes fala a coisa certa do jeito errado, no momento errado. Eu tenho uma pessoa da família lá que eu brigo com isso. Para de bater nessa tecla. Entra por outro caminho. Entra por outro caminho. Fala de Jesus. Use sabedoria do alto. Depois, boa reputação. E aí entra no que nós acabamos de comentar. A reputação das igrejas, infelizmente... Irmãos, vocês já ouviram falar dos 3 P's mais desacreditados do Brasil? Já ouviram falar? Políticos, policiais e pastores. São 3 grupos de pessoas, 3 classes de pessoas mais desacreditadas no Brasil. Políticos, policiais e pastores. Eu pergunto para vocês, obrigado, Joado. As 3 classes são importantes para uma sociedade boa, sim ou não? Mas, infelizmente, a falta de caráter de alguns tem trazido uma reputação péssima. Péssima. Cabe a todos nós fazermos a diferença. Amém? Cabe a todos nós. E aqui coloquei um panorama geral, porque o livro aí no capítulo 5... ele vai fazer um apanhado sobre evangelização na história da igreja. Qual que é a base da igreja em Atos? Estava em Jerusalém. Estava onde, turma? Jesus falou para eles ficar só em Jerusalém? Irmãos, aqui está um cuidado que a igreja tem que ter, hein? Quando a coisa começa a ficar boa, em Jerusalém, a tendência é o cristão acomodar, sim ou não? Irmão, para pensar nós, membros da igreja de Jerusalém. Meu Deus do céu, nossa. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Ó. Segunda pregação, 5.000 almas. A igreja está cheia. Milagre era todo dia. Ninguém tinha necessidade, porque eles repartiam tudo que tinha. Salvação de alma, cura divina, libertação. Tá bom ou não tá nessa igreja? Sabe o que eles fizeram? Vamos ficar tranquilo aqui em Jerusalém. Judeia, Samaria, samaritano vai querer matar nós. Que Samaria nada? Ó. É como se estivesse falando, Jesus, dá uma acalmada aí nessa missão, nós vai ficar aqui em Jerusalém. Aí, irmãos, Atos capítulo 7 começa a perseguição e morre o primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. O que aconteceu com os crentes? Vamos vazar de Jerusalém. Você consegue ver a mão de Jeová? Tipo assim, ó. Vamos. Eu enchi vocês. Não é para ficar aqui acomodado, não. Vamos embora. Vamos. E aí, irmãos, eles se espalharam. Em Atos 8, Filipe vai para Samaria. Depois, em Atos 9, Saulo já está indo perseguir crente lá em Damasco, em outro país, que é a Síria. Então, você perceba que Deus usou a perseguição para espalhar os crentes. E aí, a igreja começou a ir para todos os lados, até que Pedro vai pregar na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Cornélio era um camarada da corte italiana, cidadão romano, camarada importante. Pedro vai lá, prega para ele e a família são batizados com o Espírito Santo. Coisa linda. Então é o evangelho avançando.
Depois nós temos a conversão de Saulo, que se torna aquele grande missionário, em Atos 9. Quando nós chegamos em Atos 13, a sede da igreja nem é mais em Jerusalém, já é em Antioquia. A central missionária da igreja já vai para Antioquia. Isso mostra o quê? Que Deus cumpriu o seu propósito através da igreja ali. Nós estamos falando aqui até por volta do ano 60 depois de Cristo, que alguns estudiosos falam que Paulo e Pedro também foram mortos aí por volta de 62, 64 depois de Cristo. E o que nós vemos na história da igreja? No início, muitas perseguições. Quando as perseguições do Império Romano terminaram, ao invés da igreja se encher de poder e ganhar as almas, uma boa parte da igreja entrou em declínio. Irmãos, é uma tentação para a igreja quando as coisas estão boas. Quando tudo vai bem, é uma tentação para as igrejas se acomodarem. No Brasil, por exemplo, nós não temos perseguição física. Existe perseguição no quesito ideológico, os princípios cristãos, isso tem. Mas perseguição física, você pode sair aí na rua agora pregando, falando de Jesus, dificilmente alguém vai te bater, vai te perseguir, vai te matar, vai te amarrar. Graças a Deus nós temos muita liberdade de pregar o evangelho no Brasil. A questão é, a gente aproveita essa liberdade? Não aproveita. Às vezes uma igreja paga lá 2, 3 milhões para ter um programa de TV, fica o programa todo falando de dinheiro e não fala de salvação em momento nenhum. Às vezes tem alguém importante na sociedade que é cristão, que pode alcançar um monte de outras pessoas influentes, importantes, não aproveita a chance para falar de Jesus. Então, muitas vezes, o comodismo faz a igreja entrar em declínio no que diz respeito à fé e à pregação do evangelho. E os grandes períodos que muitas almas foram ganhas para Jesus e realmente firmaram em Deus foram em períodos de reavivamentos. Agora eu digo para vocês, turma, diante da Bíblia, não há esperança para reavivamento no mundo. Não, no mundo não. O mundo, a Bíblia mostra que jaz em quem? O mundo sem Deus, ele vai caminhar de mal a pior. Agora, no meio do povo de Deus, no meio dos crentes, nós temos que clamar incessantemente para que o Espírito Santo inflame o coração dos crentes para a obra de evangelização. Quem trabalha com esse tipo de departamento na igreja, quem é pastor, quem ocupa posição de liderança sabe. Você chama para um trabalho evangelístico, irmão. Às vezes o crente quer escolher um domingo para faltar. Ele fala, faltar no de missão. Pode perceber, vocês nunca perceberam, faz a constatação no próximo mês. Tem pessoa que sempre escolhe o culto de missão para faltar. Por quê? Eu não quero ouvir esse negócio que eu tenho que falar de Jesus, eu já sei. A pergunta é, estamos falando? Fica aí essa reflexão para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus.